Deus se cala. Eu quero começar falando um pouco sobre um homem que fez a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um profeta, eu escrevi. Mas olha só, durante 400 anos Deus se calou em relação a Israel, por uma razão muito simples: o povo não queria ouvi-lo. Deus não fala com quem não quer ouvi-lo. Por isso que eu perguntei aqui, quantos aqui gostam de ouvir a palavra do Senhor, né? Deus não fala com quem não quer ouvi-lo. E por 400 anos, amados, Israel decidiu ter a sua própria religião. E muitas vezes, até mesmo nós evangélicos, nós falamos de Deus, nós lemos a Bíblia, mas nós constituímos outra religião para nós. Nós reinterpretamos a Bíblia, nós damos um sabor à Bíblia de acordo com a nossa tendência. Amados, olha só. Nós chamamos esse tempo de 400 anos de período interbíblico. 400 anos, tá? Não se levantou profeta em Israel, não se levantou mensageiro, tá? E o Israel, então, ele foi subjugado pelo Império Grego e depois pelo Império Romano, durante o qual também Deus, então, decidiu falar. Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu vou ler bem rápido, vai estar aqui, né? Vai, está tudo certinho para... No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo no arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Era Deus ou não que estava falando lá por intermédio de João? Depois de 400 anos, Deus resolve falar com o povo, mas agora ele usa uma palavra dura. Mas o mais interessante, amados, que depois de Lucas ter feito um panorama, ou ter citado os nomes de grandes personalidades políticas e religiosas da época, veio a palavra de Deus a João, que era filho do sacerdote Zacarias, que não tinha entrado na lista dos grandes. E foi no deserto. Para quem não sabe, João era primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E aí, amados, João estava no deserto. Mas vamos tentar entender por que João estava no deserto, e por que foi no deserto que Deus falou para João, com João. Deus não poderia ter falado com os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, uma vez que eram eles os sumos sacerdotes. Aliás, tinha mais sumo sacerdote do que palavra profética. Porque biblicamente falando, dentro da teologia do Antigo Testamento, era um único sumo sacerdote que deveria ter, mas tinha 2, né? Por questões políticas, é claro. E não religiosas. Tinha sacerdotes, tinha sumos sacerdotes, mas não tinha profetas. Porque Deus havia se calado, porque o povo havia virado as costas para Deus e estabelecido a sua própria forma de cultuar o Senhor. E lembrando que Deus falou para Moisés assim: Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Você não tem autorização para fazer diferente do que Deus estabeleceu para você. Amém, amados? Então, o ministério de João Batista, então, ele vai começar dessa maneira, né? Depois de Lucas ter narrado toda a hierarquia de Israel, então, é a João Batista que vai vir a palavra do Senhor. O que nos leva à primeira reflexão: que Deus está acima de todo governo. Já foi falado aqui, né? Na música que o irmão cantou ali, qual que era mesmo?
Isso, sobre a terra, tal, né? Tá? E que de fato amados, Deus está acima de todo governo humano, Ele está acima de toda a hierarquia, Ele está acima de tudo que acontece. Nada que nos surpreenda, surpreende a Deus. Nós podemos ser apanhados, surpreendidos por alguma coisa fora do nosso controle, algo que começa a acontecer, e, meu Deus, eu não esperava por isso. Mas Deus já sabia de antemão tudo o que ia acontecer, amém? Ele tem tudo na palma das suas mãos, Ele tem todos os seus dias, inclusive, contados, cada um deles escrito e determinado, amém? Bom, e a primeira coisa que nós podemos observar nessa questão aí do governo supremo de Deus, é que Deus não está condicionado a sistemas, Ele não está condicionado a governos ou locais, Ele está acima de tudo e de todos, Ele ocupa todos os espaços, e nada foge à sua percepção e ao seu domínio. Salmo 139, de 1 a 10, eu sei que os irmãos conhecem, mas vamos relembrar aqui, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Olha só, amado, Salmo 119, 39. O Salmo 139, ele traz um retrato falado de Deus, que descreve o Deus como um ser supremo, onisciente, onipresente, onipotente e onitudo. De modo geral. Né? Glória a Jesus. E tem mais. Isaías 45, versículo 9. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Nada escapa ao governo de Deus, à soberania de Deus. Posso ouvir um amém? E isso então, amados, explica por que Deus não revelou a sua palavra a César, ao imperador, por que não revelou a Pilatos, por que não revelou a sua palavra a Herodes, que era o governador ali da Galileia. Todos esses lugares que esses governantes, né, governavam, são passagens citadas e eram lugares importantes para o povo de Israel. Mas por que Deus não se revelou a essas personalidades? Porque Deus não está atrás de personalidade, amado. Porque quanto menos do homem estiver nesse lugar, mais de Deus haverá aqui. Se tiver homem exaltando o seu nome acima do nome de Deus, amado, é perigoso acontecer com ele o que aconteceu com Herodes. Morreu comido de bichos. E a igreja precisa resgatar, e tem resgatado isso, glória a Deus, né? Que o trono é de Deus e não do homem. O nome que está acima de todo nome é o nome de Deus e não do homem. Por mais influente que ele seja, por mais teólogo que ele seja, por mais tudo que ele seja, Deus está acima dele. Amém? Isso nos leva ao próximo ponto, que parece uma contradição, mas é proposital. A importância insignificante do título. Porque a gente atribui importância a títulos, né? Mas Deus não vê título. Deus, Ele não enxerga o seu diploma. Deus não enxerga a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária. Ele olha para você, e é na sua pessoa desnuda, que Ele, ao olhar para ela e entrar dentro de você, Ele vê o seu espírito, Ele vê a sua forma, Ele vê o seu interior, e Ele diz: você é minha imagem e semelhança. Independente do que você possa ter, até para alguém que está num presídio, cumprindo pena, mas que se converteu, Deus olha para ele: você é meu filho, você está preso aí, mas aqui você está livre. Porque Jesus quebra os grilhões do cárcere, principalmente aqueles que estão aprisionando a tua alma. Amém? Bom,
Todos aqueles homens ostentavam títulos importantes, pois tudo fazia parte de um sistema humano de governo, onde a palavra de Deus já não era prioridade e nem tinha importância, e sim o status que os títulos lhes davam. E na verdade eles estavam satisfeitos com uma religiosidade que não interferisse no curso de suas vidas, ou seja, fingiam que eram porta-vozes de Deus e o povo fingia que acreditava. E assim seguia a religião teatral, né? No entanto, veio a palavra do Senhor a João no deserto. No deserto, amados, por que lá? Porque lá não havia um sistema religioso corrompido. Não havia títulos a serem ostentados. Não havia egos a serem acariciados. Não havia nada a não ser a palavra profética de João, que segundo foi profetizado, ele era a voz que clamava no deserto. Agora, curioso, querido, que João, ele foi para o deserto, mas o que um servo de Deus, o que um profeta vai fazer no deserto? Ele vai profetizar para quem? João, antes de ser profeta, ele já morava no deserto. E veio a palavra de Deus a ele, porque ele já estava no deserto. E para onde que as pessoas iam ouvir João? Na sinagoga? João não frequentava a sinagoga. No templo? João não frequentava o templo. O palco, a igreja de João, o lugar onde João pregava, amados, era no deserto. E adivinhe só, as pessoas saíam de Jerusalém, saíam das cidades vizinhas ali do deserto e iam até onde João estava para ouvir de João o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E sabe o que acontecia? Eles falavam: João, o que nós podemos fazer para consertar a nossa vida? Arrependei-vos e sejam batizados. E diz a palavra que João batizava. Agora tem uma coisa curiosa, amado. Sabe onde Jesus foi batizado? E por quem? Jesus foi batizado no templo. Foi? Foi, pastor Orlando? Foi batizado no Rio Jordão, no deserto. E eu vou falar uma coisa aqui que possa parecer heresia para você, mas o ministério de Jesus jamais seria legitimado se ele não tivesse sido batizado por João. Por que você acha que quando Jesus chega para João e fala: ô João, eu quero batizar? Não, o senhor não pode, eu não posso te batizar, eu é que devia ser batizado por ti. Mas Jesus fala: não, é bom que se cumpra toda a justiça. João não considerava digno sequer de desatar as sandálias de Jesus, mas Jesus agora ele aparece lá para ser batizado. Amado, Jesus ele precisava dessa legitimidade, após o qual o céu se abriu e uma voz se ouviu dizendo o quê? Após o batismo: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E veio o Espírito Santo, pousou sobre Jesus. Amém? O Espírito Santo, em forma de uma pomba, pousou sobre Jesus. E adivinha só para onde Jesus foi levado depois? Para onde? Meu Deus, só tem deserto nessa história. Só tem deserto, Jesus. Mas enfim, no deserto então, amados, tem algo que Marcos, ele fala também a respeito disso, lá em Marcos 1, de 1 a 8, que diz assim, ele começa o evangelho dele, eu já falei, mas eu vou ler aqui só para o menino não se perder lá no PowerPoint. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Pausa aqui, querido, o sacerdote lá do templo reconstruído ali por Herodes, ele se vestia de ouro, as pedras ali e tal, se vestia de forma que ele era de longe reconhecido como uma autoridade. Mas João, diz a palavra, ele se vestia de pele. A vestimenta de João era uma vestimenta de um homem comum, ou de um homem pobre. E ele comia caviar, não, gafanhotos e mel silvestre. O mel eu até comeria, mas o gafanhoto eu não sei se eu comeria não. Mas olha, amado,
Que contradição, que contraste, e que lição nós podemos aprender com isso? Amado, se a gente não aprender essas coisas, a nossa religiosidade, ela vai se enquadrar na religiosidade dos fariseus, e Deus vai se calar. A minha preocupação, o meu temor, amado, é que de repente Deus se cala nessa geração. Não nessa igreja, mas nessa geração. Porque de repente o povo começa a estabelecer sua própria religião, ele distorce as escrituras, ele relativiza o que está escrito, ele começa a tratar o mal como se fosse bom e o bom como se fosse mal, e começa a viralizar e começa a cair no senso comum, e de repente alguém fala uma besteira, fala uma heresia, e você diz: é Deus que está falando, porque está todo mundo dando glória a Deus. Amados, a única regra de fé e prática que nós temos é as escrituras, não é o senso comum. Acho que é por isso que eu sou uma pessoa meio polêmica, pastor Orlando. Eu vou ver logo o que está escrito. Como é o pastor Lucas, a gente sempre conversa, né? Quando eu vou lá no trabalho dele, né? Mas nós precisamos ler mais a Bíblia para a gente poder, sabe, arrazoar. Até para você que está na faculdade, você que está lá enfrentando, sendo confrontado com a sua fé, você precisa ter respaldo bíblico para aquilo que você crê. Assim como João ele decidiu viver no deserto, e foi ali que ele teve um encontro com Deus, e foi ali que ele batizou Jesus, e foi ali, amado, que ele batizou multidões. As pessoas saíram do sistema religioso do templo, as pessoas já não estavam mais acreditando nos fariseus, as pessoas não estavam acreditando nos sacerdotes, as pessoas não estavam mais acreditando nos religiosos, nas autoridades religiosas. Elas souberam que João estava lá pregando batismo do arrependimento, elas eram atraídas para o deserto, e ali eram batizadas, confessavam os seus pecados e se converteram. E muitas daquelas pessoas, amados, que foram batizadas por João, se tornaram seguidoras de Jesus depois, porque João veio para preparar o caminho. Amém? Terceiro ponto, interessante: não se trata de onde Deus fala, mas de onde nós podemos ouvi-lo. Não se trata de onde Deus fala. Deus pode falar com você em qualquer lugar, mas será que no lugar onde você está, você pode ouvi-lo? Porque Deus é onisciente, amados, Ele é onipotente, Ele é onipresente, mas você não. E quando Deus quer falar, Ele quer a sua atenção, porque senão Ele vai desperdiçar a palavra. Daí o tema: porque Deus se cala. Não se trata de onde Deus fala. Então, amados, João escolheu viver no deserto, longe de tudo que podia atraí-lo ao poder, ao pecado e ao sistema. Ele recusou ser apenas um típico religioso, seguindo a carreira de seu pai, que era sacerdote. João preferiu o deserto. E o mais interessante é que as multidões iam até onde ele estava, uma multidão sedenta da verdade, da palavra de Deus. A bem da verdade, muitos de nós, amados, queremos ser usados por Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Quantos? Seja sincero, quantos querem ser usados por Deus? Por quê? Nós queremos que Deus nos fale claramente, mas ocorre, amado, que muitas vezes, do lugar onde nós estamos, nós não podemos ouvi-lo. Não podemos ouvir a Deus com clareza se nós temos uma internet diante de nós, o tempo todo ali. Nós não podemos ouvir com clareza se nós temos a Netflix diante de nós. Nós não podemos ouvir a Deus com clareza se nós estamos ouvindo vozes daqui, vozes dali, narrativas daqui, narrativas dali. E você de repente não sabe onde está a verdade, você não sabe onde é o caminho, e você quer ouvir a voz de Deus. Daqui a pouco você ouve uma voz parecida com a voz de Deus, e você pensa que é. Você vê ouvir uma voz que acalenta o seu coração. Não tem aquela música, né? Ouça o que diz o seu coração. Não ouça não, porque a Bíblia diz coração enganoso e corrupto. Ouça o que diz a palavra, né? Olha só, amado, muitas vezes nós trocamos a verdade pela injustiça, porque a injustiça acalenta o nosso coração, e a gente acha que é Deus que está falando. Agora, a bem da verdade, né? Queremos ser usados por Deus, tal, falei já. E por conta disso, muitas vezes nos acomodamos a uma cultura religiosa que nos agrada e nos dá a impressão de que estamos fazendo certo só porque nos sentimos bem ou porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Agora, sobre todo mundo faz isso, tem duas coisas que eu quero colocar. Primeira, você não é todo mundo. Segundo, você não é do mundo. Então você está fora, né? Amém? E agora, amado, nós queremos uma religião que atenda aos nossos desejos ao invés das nossas necessidades. Deus prometeu
olha só, Deus prometeu suprir as nossas necessidades, mas não prometeu suprir os nossos desejos, porque os nossos desejos são volúveis, né? Voláteis. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você quer um emprego, daqui a pouco você desiste daquele emprego porque tem um outro, né? E Deus, Ele sabe quem é o ser humano, como é a natureza humana. Bom, quarto ponto, uma decisão que precisa ser tomada. Precisamos, como João, ter a coragem para sair para o deserto e ficar a sós com Deus, para então poder ouvi-lo de fato. O encontro com Deus, amados, que nós tivemos nesse fim de semana, teve esse objetivo: ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Quantos foram no encontro aqui? Dê um glória. Quem foi no encontro? Dê um glória. Quem conseguiu ouvir melhor a voz de Deus? Dê um brado. Dê um brado. Amados, você sabe por que Deus, olha, Deus ele sempre fala, mas muitas vezes nós estamos ocupados demais, distraídos demais, sonolentos demais para ouvi-lo. Mas quando você está num ambiente que você não tem internet, quando você está num ambiente que você não sabe nem que oração, você está num ambiente onde é só você e Deus, amado, aí você sente toda a essência da presença dele, e mesmo que ele não falasse nada, a presença dele já te constrangia. Foi isso que aconteceu no meu primeiro encontro. Mesmo que ele não fale nada, eu sabendo que a presença dele está ali, ele sabendo que eu fui ali por causa da presença, amados, aquilo constrange, a gente chora, a gente, sei lá, se manifesta, mas também quando ele fala, quando ele começa a bradar, querido, cada palavra que ele solta é um nível de cura na sua alma, é algo que está sendo revelado, e aí você chora, e continua chorando, e Deus continua te curando, Deus continua dizendo: olha, você está aqui porque eu te amo, você está aqui porque eu não desisti de você. Você pode ter pensado em desistir de mim, mas sabe por que você nunca desistiu? Porque o meu Espírito não te abandonou, eu nunca desiste de você. E tudo isso, amado, a gente entende quando a gente está no deserto. Olha só o que diz Jeremias 29, 13 e 14: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não é isso que acontece no encontro? Sim ou não? Buscar-me-eis e me achareis quando? Lembra que eu falei que muitas vezes Deus não fala conosco porque o nosso coração não está muito bem sintonizado com Ele? A gente quer ouvir alguma coisa que seja positivo, né? De repente a palavra é de correção, de repente a palavra é de exortação, de repente a palavra é forte, é negativa para você. Mas é como eu digo, amado, palavra que não te confronta não te muda. E nós estamos aqui para ser mudados cada vez mais, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, nós fomos para um lugar onde não havia internet, não havia noticiário, não havia preocupação, o tempo, nem comunicação com o mundo lá fora. Estávamos em linha direta com Deus, sem interferências externas. Coisa linda, né? Aí, deu no que deu. Quem foi, experimentou o que é a presença de Deus sem interferência, né? Ou com o mínimo possível de interferência. Amém? E o resultado então do encontro com Deus foi sobrenatural. Mas olha só, alguém mencionou, aí falei: opa, está aí no meu script, alguém deu testemunho, algo parecido. Não deve parar aí. O encontro com Deus foi só o começo de uma nova postura diante dessa geração, que aliás está alienada dos valores bíblicos. Você não esteve lá por acaso. Amado, eu tenho para mim que quem vai para o encontro, seja lá qual for, ou vai arrastado, ou vai porque alguém pagou, ou vai porque foi experimentar, ou vai por curiosidade, ou vai para pirraçar, mas foi porque Deus quis que ele estivesse lá. Amém? E é interessante, amados, que todo mundo quando chega, né, os primeiros assim, né, nunca passaram, uma expectativa assim e tal, e a gente sente que fica meio frustrado alguns, né? Não era bem o que eu pensava, não. Mas sabe por quê, amado? Você não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas depois que Deus então continua falando, porque não tem para onde correr, não tem para onde sair, você já pagou. Agora já paguei, já está pago, eu vou, né? Desfrutar. E aí você vai começando a entender o mistério. Bom, e aí nós vamos para o ponto 5. Nada é sem propósito. Podemos observar no Evangelho de Lucas que ele fez questão de narrar o quadro político que os respectivos nomes das autoridades daquela época tinham, né? E por quê?
Porque João, ele falaria de um reino que subjugaria todos os outros reinos. Parece que eu mudei do assunto, né? Mas está dentro do assunto ainda, tá? Quantos pertencem aqui ao reino de Deus? Então, continue sintonizado que é para você, tá? Nada, o seu encontro não foi sem propósito, não foi um retiro de final de semana, tal, não. Ele tem que ter um peso, ele tem que ser um divisor de águas na sua vida. Senão você vai ter que passar de novo. Posso ouvir um amém? Tem gente que até quer passar de novo, mesmo sem precisar, né? Porque é tão bom. Mas olha só, João Batista foi levantado para preparar o caminho para um rei que viria conquistar todos os outros reinos, derrubaria todo o sistema de governo, e o seu próprio governo seria estabelecido para sempre. E amados, em Jesus está se cumprindo a profecia do Antigo Testamento, e o caminho que João preparou para Jesus está se cumprindo. A profecia não falha. É importante ressaltar que esses mesmos governos fizeram parte do julgamento de Jesus. Olha, coisa interessante, amado. Pode deixar passar ser percebido. Quando lá em Lucas, o Lucas ele fala que o Herodes era tetrarca da Galileia, ele fala de Anás, fala de Caifás, ele fala desses grandes poderosos aí. Nós vamos ver que na crucificação de Jesus, esses caras estavam lá. Fizeram parte do julgamento de Jesus. E Pilatos, governador, disse: não vejo nele crime nenhum, posso soltá-lo? E a multidão: não solta não, solte Barrabás. E aí Pilatos lavou as mãos, ou seja, ele fugiu da responsabilidade, porque se não tinha crime contra Jesus, ele tinha que soltar, né? Não é assim? Mas ele então entregou para que Jesus fosse crucificado. Mas olha só, amado, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás e outros que compuseram esse conluio, todos eles morreram e viraram apenas história. Você vai nas páginas das histórias, lá está ele. Agora Jesus, ele morreu e ressuscitou. E olha, vou dizer uma coisa para você que eu aprendi: história de alguém é porque já morreu. Jesus não entrou para a história, ele entrou para a vida. Ao contrário daquele ex-presidente lá, Getúlio Vargas, que diz: deixa a vida para entrar para a história, né? Jesus fez o contrário. Entrou para a história, continua sendo história, e não é apenas história. Diga: Jesus não é apenas histórias, é notícia. Por que é notícia? É atual. Jesus é notícia, Jesus não é história. Agora Pilatos, Caifás, Herodes viraram história, estão mortos, sepultados. Muita gente sequer lembra dele, quando lembra fazendo sinal da cruz. Mas tem gente que quando lembra de Jesus faz também. Mas enfim, no bom sentido, claro, né? Os católicos nós vimos, né? Mas olha, amado, Jesus, esse de quem nós estamos falando, esse que é o nosso Salvador, aquele que te curou, aquele que esteve em você lá no encontro, foi esse que morreu, que deu a sua vida por mim e por você, mas ele não ficou morto. Sabe por que Jesus precisava morrer? Quem sabe por que Jesus precisava morrer? Eu sei, você vai falar: pelos nossos pecados. Mas tem um argumento muito mais elevado. Por que Jesus precisava morrer? Conexão com Deus. Para restabelecer a conexão com Deus. Bateu na trave. Amados, como é que alguém vence a morte? Pode falar. Como é que se vence a morte? E como é que e antes de ressuscitar, o que tem que acontecer? Foi por isso que Jesus morreu. Se ele não tivesse morrido, jamais teria vencido a morte. Escreve que isso é revelação. Jesus, ele precisava morrer, para que através da sua ressurreição, a morte fosse vencida. Então o apóstolo Paulo estufa o peito e escreve: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E hoje, amado, se você morrer, você sabe para onde vai, sabe por quê? Jesus morreu a sua morte. E a morte que Jesus venceu, querido, não foi somente a morte física, não. A morte física foi só um simbolismo. Ele venceu a sua morte espiritual. Amém? Bom, para encerrar, cerca de 500 anos antes
de tudo isso acontecer, o profeta Daniel interpretou um sonho profético do rei Nabucodonosor. E falando sobre isso, ouça o que diz então Daniel capítulo 2, 44 e 45. Agora no Antigo Testamento, tá, amado? Profeta Daniel. Interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E encerrando então essa parte, vamos para o último ponto, que talvez você saia daqui, amado, convicto do que significa esse último ponto. O memorial para as futuras gerações. Quando Jesus diz lá no cenáculo, na ocasião da última ceia: fazer isso em memória de mim, até que eu